Quando a gente pensa hoje, como que o mundo está? Todas as questões que nós estamos vendo sobre extremos climáticos, né? Então, eu venho trazendo aqui para vocês um pouco dessa experiência minha, tá? Com um trabalho que já tem já mais de uma década que eu venho trabalhando em cima, venho desenvolvendo, que hoje podemos conversar aqui um pouco sobre. Então, é um prazer poder falar de floresta como ganho econômico. Não só uma floresta por si só, mas ela também traz sim ganho econômico, sobretudo hoje no mercado de carbono. Infelizmente, a floresta ela era vista há muito tempo como impeditivo de ganhos econômicos, sobretudo para o produtor rural. Ele tinha em lei que tem um espaço e esse espaço, muitas vezes, confrontava com o interesse dele, da produção. Mas, se pensarmos, a floresta, ela que é responsável pela qualidade da água, a qualidade do solo, regulação térmica, né, dentre outros fatores, todos esses conhecidos como serviços ecossistêmicos, né? Então, os serviços ecossistêmicos, eles trazem para nós essa possibilidade de melhoria da agricultura e, mesmo assim, hoje, uma possibilidade de ganhos. Ganhos esses que hoje têm um nome de um mercado, que é o mercado de carbono. E quando uma floresta ela é destruída, seja ela pelo desmatamento, seja ela por uma queimada, nós sabemos os efeitos dela. Ela emite grande quantidade de gás carbono equivalente. Olha esse termo, gás carbono equivalente. Não quer dizer que o gás carbono é um único que ocasiona o efeito estufa, que é o aquecimento global. Nós temos diversos outros gases, mas eles são convertidos para o carbono, já que o gás carbono ele tem maior preponderância dentre esses gases. Então, quando nós temos essa discussão climática, sobretudo o que está acontecendo agora, né, em diversos locais do planeta, sobretudo acontece agora na COP30 em Belém, quando a gente fala, olha, o ideal seria que mantêssemos o aquecimento global até 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Nós estamos falando de início do século XVIII, 1700, né? Porque a Revolução Industrial já veio na metade do século XVIII, que aí teve, sim, um quantitativo maior desses gases devido à queima de combustíveis. Então, nessa mesma época, se olharmos o quantitativo de partículas de gases de efeito estufa que se tinha na atmosfera, era em torno de 280 partes por milhão. A cada 1 milhão de partículas, 280 deles eram de gases de CO2 equivalente. Hoje já estamos em 425, né? Então deu para ver que teve um aumento muito grande, sobretudo pelas atividades industriais, que hoje são necessárias. A gente não pode falar, olha, eu não preciso das atividades. Precisamos. Nós estamos aqui em uma palestra, utilizando aqui da energia, nós usamos o transporte para vir aqui. Mas hoje se discute como fazer isso de forma mais sustentável, reduzindo os impactos, tendo mitigações. Como podemos caminhar para que o planeta hoje ele tenha um processo de recapturar e poder, de novo, começar ali um momento melhor para todos nós. E quando a gente olha o cenário econômico, trago aí para vocês esse do painel do clima, tá? Esses são dados de 2024. Diversos países, como a China, Estados Unidos, diversos países na Europa, a principal emissão desses países é da queima fóssil para geração de energia e transporte. Já no Brasil, a nossa principal emissão é pela mudança do uso da terra e da floresta, ou seja, processos de desmatamento, queimadas são hoje o carro-chefe das nossas emissões. Hoje representa em torno de 42% de toda essa mudança. E depois temos aí agropecuária e diversos outros setores aí. Mas, em voga, esse é o setor que mais
emite quantidade de CO2 para a atmosfera. E em 2024 nós tivemos esse número que está aí projetado, 2.146.000.000 de toneladas emitidas para a atmosfera. Então, se a gente observar, né, é um número muito significativo. E quando a gente pega isso e divide para cada um da população brasileira, quanto cada um de nós hoje emitimos por ano? E quando a gente olha, nós temos aí uma taxa de 9 toneladas ano por cada um de nós aqui. E quando a gente pega um país muito mais industrializado que o nosso, lógico, essa taxa, ela cada vez ela é maior que os números aqui apresentados. Mas não podemos pensar, olha, se um país ele já emite tanto, muito mais que o que hoje eu emito, então eu ainda tenho ali uma gordurinha a ser queimada. Não, não podemos pensar assim, porque o mundo já está num ponto de inflexão. O que que é inflexão? Inflexão é quando a gente não consegue mais dar um retorno a uma função anterior do agravo que foi sofrido. Muitas vezes a gente vê uma área de pastagem que ela não mais cresce pastagem, mesmo que deixe ela abandonada. Ué, por quê? Porque ela chegou num ponto de inflexão e ela sozinha ela não consegue se recuperar. Ela precisa de um auxílio para que isso ocorra. E dentro dessa nova perspectiva, o que é que podemos fazer hoje para ter um retorno em cima de um mundo mais igualitário, mais sustentável? Tem-se então o chamado mercado de carbono. O mercado de carbono, ele começou a ser discutido em Kyoto, em 1997. E depois ele ganhou grandes discussões e aplicabilidades no Acordo de Paris, na COP21, em 1915. A partir disso, começou a discutir com mais força o mercado de carbono. E o interessante, como que ele funciona? Grandes empresas poluidoras são obrigadas a reduzir o quantitativo de suas emissões e fazer compensações. Essas compensações, dentre diversas, tá? Que podemos falar, por exemplo, em mudança do sistema de energia de uma empresa para energia eólica ou para energia solar. Tá? Mas, dentre elas, uma das formas de mitigação é aquisição de crédito de carbono de locais que capturam ou mantêm esse carbono inativo. E nesse momento o Brasil ele se destaca quando a gente fala de sequestro de carbono e manutenção desse carbono inativo, devido exatamente às grandes quantitativos que nós temos em nossas florestas. Então, um crédito de carbono ele corresponde a 1 tonelada de carbono que foi deixada de emitir ou foi capturada. Então, se observarmos qual que é a situação que temos hoje desse mercado, ele se divide em dois, que ele é um mercado regulatório, que é exatamente para as empresas, grandes empresas que são obrigadas, essas são obrigadas a fazer suas compensações. E temos também o mercado voluntário. Este é para as empresas que querem voluntariamente, assim como pessoas físicas também, fazer sua compensação, tá? Seja por redução de emissões, seja por capturas de carbono. E quando a gente fala do voluntário, ele não está vinculado com a lei. E pensando no Brasil hoje, nas leis que vogam sobre o mercado, nós temos duas importantes leis que saíram há pouco. A primeira dela é o decreto 10.828 de 2021, que faz a regularização da cédula do produtor rural verde, mais conhecida como CPR verde. Ela opera nos mesmos moldes do CPRV, que é Crédito Produtor Rural. O que é esse crédito? O produtor rural, para ele ter lastro financeiro, para ele poder tocar o seu negócio, o que ele faz? Ele vende
a sua safra antes mesmo de plantar. Eu tenho ali uma plantação de milho, por exemplo, eu vendo a minha safra antes mesmo da plantação. E isso me dá poder econômico para que eu possa tocar o restante das minhas atividades. O crédito, o CPR verde, o que que é? Eu tenho áreas degradadas ou áreas de pastagem subutilizadas para a agropecuária. Eu pego essas áreas e destino para a recuperação. Essas áreas, lógico, elas passam por uma série de processos, como, por exemplo, fiscalização, se está sendo feita ou não, mas essas áreas elas podem ser disponibilizadas também para o mercado. Então, meus amigos, nós não temos apenas as áreas florestais que possam ser disponibilizadas, mas nós temos as áreas que possam ser recuperadas, tá? E colocar isso no mercado hoje à disposição. Quando a gente fala de mercado, tem uma certa discrepância no valor do crédito de carbono, que é a mesma coisa da tonelada de carbono, né? Ao olhar, olha, $100 o mercado regulatório e $10 o mercado voluntário. Ao pensar, tem uma discrepância, mas nós não podemos perder o time, porque ele é um mercado que já está acontecendo. Então, se eu vou esperar só na hora que ele for melhorar, a gente perde a possibilidade de sair na frente, sobretudo o Brasil, quando a gente fala no texto de florestas, né? E vou mostrar para vocês com um exemplo prático que mesmo assim não é desvantajoso o mercado voluntário. Olha, nós temos aí então o papel vital dessas florestas. Quando eu falo de floresta, nós estamos falando de melhoria da qualidade do solo e da água, do ar, o regulamento térmico, provimentos de alimentos e a captura do CO2, que hoje é, sim, uma moeda para ser negociada, tanto que ela está na Bolsa de Valores hoje. Você consegue acompanhar hoje o mercado de carbono pela Bolsa de Valores, né? Todos eles importantes serviços ecossistêmicos. Mas quando a gente pensa na realidade do Brasil, bom, o Brasil nós temos em torno de 5,3 milhões de propriedades rurais. Só que 77% dessas propriedades rurais são pequenas propriedades, né? Em torno de 4 milhões de propriedades rurais. E quando eu penso nos programas de manutenção de floresta, como o REDD+, e mesmo outros de pagamentos de serviços ambientais, é muito interessante para grandes áreas florestais o envio dessa verba para manter essa floresta. Mas e o pequeno proprietário? Aquele que tem 10 hectares, 8 hectares, 1 hectare, 20 hectares. E aí, como que ele fica nessa situação, sendo que hoje ele representa 77%, né, de todas as áreas que nós temos? Esse, ele primeiro, ele já tem uma série de leis para a manutenção da floresta, assim como qualquer um outro, né? Uma propriedade rural. Por exemplo, aqui na Mata Atlântica, as reservas legais elas têm que ter 20%. Toda propriedade ela tem que destinar 20% para reserva legal. Fora as áreas de proteção permanente. O que, que são as áreas de proteção permanente? São as APPs, né? Então, esse local ele pode colocar para ser destinado para venda. Então, além de estar fazendo a parte da lei, ele está disponibilizando. Mas, olhe, ele não está vendendo a terra, ele está vendendo o direito da floresta ficar de pé. Tá? Então, a terra continua dele. Só que ele vai ter uma série de prerrogativas a serem adotadas para que a floresta fique de pé. Aí eu vou perguntar a vocês, do que a gente conversou aqui hoje. Mas gero renda só com a floresta existente? É só com a floresta existente? É ou não é? Eu preciso ter só floresta? Não. Eu posso ter também áreas a serem restauradas, né? E essas áreas, muitas vezes, eu penso, bom, ok, eu tenho terras, mas a restauração florestal dessas terras, ela pode sair cara.
Só que aí nós temos diversos órgãos que fazem apoio técnico, inclusive fornece gratuitamente mudas nativas a serem restauradas, a serem colocadas em locais a serem restaurados. Tá? Então, isso ainda pode ser feito gratuitamente para aqueles que querem fazer, tá? Essa restauração. Exemplo, por exemplo, o SOS Mata Atlântica, Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, WWF Brasil, Aliança pela Mata Atlântica, e dentre outros, que qualquer proprietário de terra ele pode acessar, pode pedir o apoio técnico e as mudas ele vai conseguir, sim, fazer a restauração de sua área e colocar ela disponível para o mercado. Bom, aqui eu trouxe só para vocês, para quem querer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, dar acesso direto à minha tese, que eu trabalhei exatamente com restauração da Mata Atlântica e quanto que ela é mais lucrativa em relação à pastagem. Aqueles que tiverem interesse depois, baixa, faz um QR Code que vai ser bacana fazer uma conversa com vocês depois. E aqui só para trazer um caso mostrando aí que em um local que tem 1.000 hectares, desses 1.000 hectares, se tenho em torno de 100 toneladas de hectares em cada um deles gerando um crédito de carbono, eu tenho 100 mil créditos de carbono. Logo, se eu converter isso, lembrando que é em torno de R$ 55 ou US$ 10, nós temos aí R$ 1 milhão de dólares ou 5,5 milhões de reais. E isso pode ser feito através de uma cooperativa de carbono. E ouvindo aí até a fala dos nossos amigos, né? E o que que isso gera para a comunidade? O que que nós podemos fazer com a comunidade? Gerar nova fonte de renda para as pessoas, aumentar os serviços ecossistêmicos locais, participação da melhoria da governança local, muito conectada aí com a fala do Daniel, e a restauração traz benefícios hídricos e climáticos. Então aqui, meus amigos, eu tinha para trazer para vocês, era isso. Bom evento a todos.